TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Brasília em Evidência, com Voltaire Santos. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa Radar dos Municípios. Quero mandar um abraço especial aos nossos ouvintes da Rádio Pampa, FM 97.5, que nos acompanham neste domingo a partir das 8 horas da manhã. Quero mandar também um carinhoso abraço aos nossos ouvintes da Rádio Acústica, FM 97.7, que nos ouvem na noite desta quarta-feira, a partir das 19 horas, sempre em companhia. Lá na Rádio Pampa, você nos acompanha em Porto Alegre e também nos municípios da região metropolitana. Na Rádio Acústica é na metade sul. Você já acompanha o sinal do FM 97.7, saindo aí de Guaíba, e aí você segue pela BR-116 nos dando carona. Guaíba, você vai passar por Barra do Ribeiro, passa por Tapes, Turuçu, São Lourenço, Camaquã, até chegar em Rio Grande e Pelotas. Você vai nos dando todo o suporte e a carona necessária justamente para ouvir, a partir de agora, as informações que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. E isso é muito importante, porque nós estamos também nos canais 24 e 524 da NET. Aí é TV. Aí você nos acompanha na TV, você telespectador. Você nos acompanha nas noites de sábado, a partir das 19 horas, e também nas noites de domingo. Eu sou o Voltaire Santos e a partir de agora, as informações que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. As enchentes, mais uma vez, causam grandes prejuízos no Rio Grande do Sul. Afinal, o que está acontecendo com a nossa região e com o nosso país quando falamos de crises climáticas? Não é normal o estado do Rio Grande do Sul ter mais de um evento, um desastre climático em menos de um ano. Isso nunca aconteceu. Em Porto Alegre, por exemplo, a última grande enchente que fez o Rio Guaíba ter comportas foi em 1941, numa enchente que praticamente inundou toda a Rua da Praia, Rua das Andradas, mas isso está acontecendo pela segunda vez no ano. O que está acontecendo com o nosso clima? Será que antes, um debate que muitas vezes foi considerado até ideológico, será que não estamos precisando unificar a ciência nesse debate para termos uma previsão necessária para saber quando de fato vêm essas chuvas? Os prefeitos precisam saber, suas comunidades precisam saber, as pessoas que precisam sair de suas casas precisam saber. Qual o debate e o futuro do clima? Parecia um assunto, né, pessoal, que realmente não encontrava o nosso país. A gente sempre foi considerado abençoado por Deus e bonito por natureza, parecia que nada acontecia no Brasil, mas esse cenário mudou. Santa Catarina está com uma previsão muito ruim nesse momento, muitas enchentes. A Amazônia está com uma seca como a gente não vê há 50 anos. O que estamos fazendo com o nosso clima e qual legado vamos deixar para as próximas gerações? É um dos debates que a gente vai ter aqui no programa, hoje, aqui no nosso programa Radar dos Municípios, aqui na Rádio Pampa, aqui na Rádio Acústica e também, claro, na nossa RDC TV. Estamos ao vivo aqui em Brasília. Quero dizer que daqui a pouco nós vamos, do nosso estúdio em Brasília, nós vamos até Buenos Aires. Como está o primeiro dia após as eleições? Eleições que contaram também com boa parte de participação da política brasileira. A polarização Lula e Bolsonaro também estava lá, atuando nas frentes, mas a gente quer saber qual o impacto das eleições da Argentina nos negócios aqui no país. A Argentina é uma importante balança para o nosso setor de desenvolvimento comercial. Afinal, esta dolarização, o fechamento do Banco Central argentino, o que vai afetar nossas máquinas agrícolas, o que vai afetar quem tem negócios aqui no Brasil, porque de fato é isso que nos preocupa.
Nós também vamos conversar com 2 prefeitos aqui no estúdio, aqui no começo do programa. Nós vamos receber o vice-presidente da FAMURS e prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, e também o prefeito de Capão Bonito do Sul, Felipe Riete, 2 gestores muito jovens, mas que apesar da pouca idade já estão no seu 2º mandato como prefeitos. A gente vai saber como está a situação por lá no programa de hoje, aqui no Radar dos Municípios, aqui na Rádio Pampa, na Rádio Acústica e também na nossa RDC TV. Começo recebendo aqui o Marcelo Arruda, vice-presidente da FAMURS, prefeito de Barra do Rio Azul. Marcelo Arruda, muito bom dia para os ouvintes da Rádio Pampa, boa noite para os ouvintes da Rádio Acústica e da RDC TV. Uma semana de conquistas após o município também ficar com muitos prejuízos em função da chuva. Marcelo Arruda, seja bem-vindo ao nosso programa Radar dos Municípios lá para as rádios do Rio Grande do Sul. Muito bom dia, muito boa noite. Nossa saudação, Voltaire, tu que encaminha essa apresentação. Saudar o nosso amigo e colega, prefeito Felipe. É uma alegria poder participar dessa conexão dos municípios com todos os ouvintes, né? Grandes desafios no Rio Grande do Sul. Falávamos com o nosso presidente Luciano Orsi, da nossa querida FAMURS. Hoje 1/3 dos municípios, né, numa situação difícil. O Rio Grande do Sul tendo praticamente mais de 150 municípios atingidos, seja por temporal, seja por granizo, seja por enxurradas. E Barra do Rio Azul foi um desses municípios, né? No dia 13 de novembro tivemos a nossa cidade, Voltaire, praticamente inundada, todo o centro da cidade, mais de 70 casas, 30 comércios, que foram totalmente levados pela força da água. A frota da prefeitura, 11 veículos da Secretaria da Saúde, UBS, Prefeitura, Centro Social, enfim. E que nos levou a vir a Brasília para poder buscar o auxílio do governo federal, porque sozinho, com certeza, um pequeno município não consegue se reerguer, Voltaire. E a gente teve agendas positivas aqui, que vamos abordar no decorrer aqui do programa, que sem dúvida nos dão ânimo, nos dão força para voltar lá para o município e poder trabalhar. E é o mesmo trabalho que a gente tem que fazer com todos os municípios do Rio Grande do Sul, dar esse apoio, dar essa força, eu sei, do comprometimento do governo federal, do governo estadual, para a gente agora unir forças, né? Deixando o P dos partidos de lado, olhando o P das pessoas, para a gente poder recuperar o nosso Rio Grande do Sul, que é guerreiro, né, Felipe? Enfrentamos 3 anos seguidos uma seca sem precedentes e agora essa enxurrada, esse El Ninho que não dá folga e que nos leva até janeiro, tá preocupado com a cada semana uma cidade sendo atingida, mas não tenho dúvida, com a força de todos, com a colaboração e com a nossa união dos municípios gaúchos da nossa FAMURS, vamos superar esse momento difícil e sair mais fortalecidos aí com o nosso povo rio-grandense. Este é Marcelo Arruda, vice-presidente da FAMURS, prefeito de Barra do Rio Azul, que está em Brasília, buscando realmente novos projetos e recursos para a recuperação do seu município após a forte enchente, o forte temporal que atingiu a cidade. Nós estamos aqui no programa também com o Felipe Riete, ele é prefeito de Capão Bonito do Sul, prefeito que está também no seu 2º mandato consecutivo. Prefeito Felipe, seja bem-vindo aqui ao Radar dos Municípios, direto de Brasília. Prefeito Felipe, nunca consegui te entrevistar lá em Porto Alegre, aqui em Brasília eu consegui. Boa noite. Para tu ver como são as coisas e o destino, né? Boa noite a todos os ouvintes, também bom dia para onde a gente estiver chegando no dia de amanhã. Quero também, Voltaire, agradecer aqui esse espaço que tu nos concede e cumprimentar o meu colega guerreiro, Marcelo Arruda, colega e guerreiro, porque nós travamos uma grande batalha sobre os municípios sem asfalto no nosso Rio Grande do Sul, né, que eram quase uma centena, hoje está em torno de 30, um pouquinho mais de 30. Barra do Rio Azul já finalizou, graças ao trabalho do prefeito e de toda a comunidade e os políticos locais, e Capão Bonito está lá com 95% indo para a fase final, uma transformação. Comunidade sem asfalto é uma comunidade que não tem desenvolvimento, não existe milagre. E nós estamos aqui em Brasília, Voltaire, cumprindo uma agenda de muitos contatos, muita conversa com os parlamentares, com os ministros, trazendo os nossos projetos para nós levar desenvolvimento lá para a ponta, que é onde as pessoas estão aguardando as coisas acontecerem.
Bom, antes da gente entrar no assunto do clima, que infelizmente é um assunto que está dominando o noticiário, que preocupa a nossa comunidade gaúcha, a gente aqui de Brasília acompanha, vamos só situar os nossos ouvintes da Rádio Pampa, da Rádio Acústica e da RDC-TV, onde estão esses municípios, como as pessoas podem conhecer, quem já passou, quem tem algum parente, algum amigo. Começa aqui pelo Marcelo Arruda, nos conte Barra do Rio Azul, qual é o município referência, quais são as potencialidades, o número de habitantes, a força de trabalho, os imigrantes. Nos conta um pouco sobre este grande município que é Barra do Rio Azul, prefeito Marcelo Arruda. Voltaire e todos os ouvintes que acompanham Barra do Rio Azul, a gente sempre brinca, Erechim fica perto de Barra do Rio Azul, nós estamos lá no norte do estado, a 37 quilômetros de Erechim, uma pequena cidade de 1.700 habitantes, mas ela é muito forte para o Rio Grande do Sul no que faz. Como todas as pequenas cidades, né, Felipe, tem um trabalho maravilhoso, e Barra do Rio Azul não é diferente, nós somos o 28º maior produtor de suínos do Rio Grande do Sul. Ano que vem vamos nos tornar o maior produtor de aves do norte do estado, no sistema Aurora. Somos o 6º maior produtor de leite no Alto Uruguai, de 32 municípios, o maior produtor de pêssego e o 6º maior produtor também de citros na nossa região, lá dos 32 municípios. Um município de colonização italiana, dá para dizer que 90% da nossa população, alemães, poloneses e nativos também. E é o grande desafio que o Felipe, a gente teve a oportunidade, né, lá em 2019, começar a mobilização na FAMURS, né, Felipe, nós juntos, quando éramos 60 municípios que não tinham acesso asfáltico, e era o desafio para o desenvolvimento das nossas pequenas cidades. Rio Grande do Sul, de 497 municípios, podemos dizer que 300 são até 5 mil habitantes. E era uma dívida histórica de quando os municípios se emanciparam lá em 88, 92 ou 96 ou 2000, a última leva, que o Rio Grande do Sul não tinha conseguido dar essa infraestrutura básica, porque não tínhamos como falar em desenvolvimento sem ter o acesso asfáltico. E uma mobilização maravilhosa de todos os prefeitos, que cada um se uniu. Nós temos que conquistar. Tem 60, né, Felipe? A gente não ficou preocupado qual vai ser o primeiro. Vamos trabalhar em conjunto e vamos mostrar, junto com o governo, o que é mais viável para começar a resolver, do menor para o maior. E graças a Deus chegamos agora em 2023, está faltando somente 17 municípios para dar o start das obras, né? Acho que o município mais, a gente não cansa de falar, o mais emblemático é Garruchos, onde são 63 quilômetros para ligar São Luís Gonzaga. É quase mais fácil tirar Garruchos de lá e botar numa outra cidade, né? O investimento, sim, né? Isso, mas sempre a gente brinca, mas a gente sabe que a comunidade que nasceu lá, Voltaire, claro. É onde ela é feliz, claro. Ela é onde convive, está num lugar maravilhoso. Nós temos que levar essa infraestrutura que vai desenvolver. Com certeza. E os municípios gaúchos têm feito um trabalho muito importante para o PIB, né, na movimentação da agricultura. Quem quiser vir no nosso município, Voltaire, agora estamos no desafio de recuperar, mas é uma cidade bonita, 2 rios que cortam a nossa cidade. Temos uma igreja maravilhosa, que é o nosso cartão postal, primeira paróquia lá da região Alto Uruguai. E também estamos trabalhando pontos turísticos, que é a beleza que nós temos agora, né, Felipe? Os municípios, realmente as pessoas das cidades maiores querem vir para o interior, tem esse conviver com a natureza, né? conhecer o mundo da agricultura, como é que é a vida do agricultor, como é que é tirar leite. A vida simples virou chique, digamos assim, né? Exato. Virou sofisticado a gente ser simples, né? E a gente está nesse desafio realmente de todos os municípios de estar mostrando esse lado e buscar os nossos empreendedores rurais para também ser uma alternativa de renda e também propiciar as pessoas que venham conhecer as pequenas cidades, que têm uma qualidade de vida, que têm segurança, que têm um povo maravilhoso. E fica já o convite para o pessoal, quando passar no norte do Rio Grande do Sul, uma das cidades para conhecer, que é a Barra do Rio Azul, que está lá a 37 quilômetros e agora com asfalto, 25 minutos do município de Erechim, se tornando mais fácil, né, a chegada à nossa cidade. Para quem sair de Porto Alegre, qual é o melhor caminho para ir para Barra do Rio Azul? Para a BR-386, sentido Lajeado, Soledade, Passo Fundo, Erechim. Depois pega a RS-420 e 37 quilômetros você está lá em Barra do Rio Azul. Isso é muito importante, realmente.
explicar. A gente fala dos problemas, mas eu acho muito importante também o prefeito ter a oportunidade, principalmente está falando com uma audiência tão grande, a gente tem mais de 100 mil ouvintes pela Rádio Pampa lá em Porto Alegre, para as pessoas se situarem, conhecerem outros municípios. Na pandemia a gente abriu mais os olhos, né, para o próprio interior gaúcho. Às vezes a gente tem uma viagem comprada para Salvador, para Porto Seguro ou para a Europa e não conhece ainda o nosso estado do Rio Grande do Sul, que tem tantos atrativos bacanas, sempre muito bons realmente, e é sempre fantástico. Felipe Rete, e Capão Bonito do Sul, onde fica? Como o nosso ouvinte aqui da Rádio Acústica, a Acústica é Pelotas até Guaíba, e a Pampa é Porto Alegre, região metropolitana. Por onde ele chega? Há quanto tempo existe o município de Capão Bonito do Sul? Em que região que fica? Nos conta um pouco sobre o teu município também, Felipe. Tá certo. A nossa grande Capão Bonito do Sul, ela fica situada na região nordeste, mas Campos de Cima da Serra. Para localizar o nosso ouvinte, nós somos o último filho da Lagoa Vermelha. Então, Lagoa Vermelha hoje é a capital nacional do churrasco, e Capão Bonito do Sul, nós estamos aqui em Brasília também lutando, já um projeto de lei está tramitando para tornar Capão Bonito a capital nacional do churrasco de cordeiro mamão, que é uma iguaria. Até sábado passado nós reunimos lá milhares de pessoas no nosso município, com toda aquela chuva, para degustar essa que é uma iguaria, é algo diferente, é um churrasco que eu vou te dizer, é algo só experimentando para saber o que é. Então é o nosso forte, Bonito do Sul. Só lá que vai achar isso. E como é que esse churrasco diferenciado? Explica pro ouvinte. Ele é um churrasco feito do seguinte, do cordeiro. O que é o cordeiro? É aquele animal ovino que de até 6 meses, né? E os nossos produtores, eles desenvolveram, além de uma alta capacidade genética que eles criaram ao longo dos anos, eles estão hoje com as raças muito aperfeiçoadas, estão produzindo em 4 meses. Então, tem muita gente que, eu não gosto da carne de ovelha. Se comer a carne de cordeiro, nunca mais vai deixar de comer, porque ela é uma carne boa, né? Suave e é algo extremamente diferenciado. E não é uma culinária inventada, é uma culinária típica do gaúcho. Sim. Então, é aquilo que o nosso povo sabe fazer. Então, temos lá ali na redondeza, para situar os nossos ouvintes, a vacaria também ao lado. Então, o Capão Bonito fica ali, naquele meio. Vacaria à esquerda e à direita a Lagoa Vermelha. Uma área de tradição gaúcha. A gente está batalhando lá com a região para nós montarmos um roteiro voltado ao tradicionalismo gaúcho. A Esmeralda, que é do lado também, é capital nacional do tiro de laço. Foi lá que tudo começou no passado. Capão Bonito, Voltaire, é um município pequeno de 2.100 habitantes, mas com uma atenção, uma atividade muito voltada para o agronegócio. É produtor de grãos, soja, milho e trigo. E claro, estamos sofrendo muito nesse momento por causa da seca e agora das cheias. Mas Capão Bonito é uma cidade que vem se desenvolvendo a passos largos. Nós, além das políticas públicas, seja de saúde, para tu ter uma ideia, na área de educação, todas as nossas escolas é de 100% de turno integral, que é para fazer com que as nossas pessoas evoluam ainda mais. Com a chegada do asfalto lá, Marcelo, da nossa luta pelos municípios sem acesso asfáltico, nós estamos em andamento com 2 distritos industriais que ainda eles não aconteceram. Já fica o convite para os nossos ouvintes, essa grande audiência, se procurar um lugar para empreender. Capão Bonito, além do acesso asfáltico dentro do nosso território, a gente é cortado pela BR-285, que atravessa o Rio Grande, e transversalmente pela BR-470, que liga ao sudeste do país. Então nós temos 2 BRs no nosso território e agora a RS que liga até o município. Então é bem situado e é um lugar que sim vai se desenvolver muito nos próximos anos. Isso é muito interessante, né? Apresentar também as oportunidades para as empresas. Muitas vezes, semana retrasada, eu levei o seu Roberto Argenta, proprietário da Calçados Beira-Rio, no vice-presidente da República, o Alckmin. Eles fizeram uma boa amizade esse ano ali, através dos cafezinhos que a gente foi tomando. O Alckmin se interessa muito por essa questão de exportação, e o Argenta está interessado também na exportação africana, em baixar os tributos, encaminhou um projeto interessante para o governo, para poder atrair mais empregos também aqui no Rio Grande do Sul. E o próprio Argenta ainda não conseguiu conhecer todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul. E é interessante os prefeitos, às vezes, terem, né, essa apresentação da atração de empresas. Porque hoje,
pode ser mais difícil, às vezes, uma fábrica da Calçados Beira-Rio se instalar, porque já tem muitos no Rio Grande do Sul, mas tem os ateliês de costura que produzem a fábrica e que já geram de forma imediata 300 empregos naquele município. Um município de porte pequeno e médio já é um golaço. São 300 famílias com um novo emprego, né? E isso é muito bom, realmente. Bom, a Comissão de Municípios Sem Acesso Asfáltico, senhores ouvintes, foi uma das comissões com maior resultado da história da FAMURS, porque ela aconteceu. Ela parte com um número X de cidades e municípios que não tinham acesso asfáltico, e hoje, através da apresentação, a gente vê que esse trabalho avançou. E ele só avança com a grande mobilização dos prefeitos, os líderes de suas comunidades. E avançou. Eu queria um panorama de vocês dois, como está a situação hoje, Marcelo Arruda, prefeito de Barra do Rio Azul, vice-presidente da FAMURS. Como está a questão hoje do acesso asfáltico na tua cidade e na região, desde que essa luta começa, com esse trabalho que tu tens liderado desde 2019, justamente ali na região de Erechim? Voltaire, o Alto Uruguai era uma das regiões mais assistidas no acesso asfáltico, Felipe. De 32 municípios, 10 não tinham a dignidade de ter o acesso asfáltico. Isso em 2019. Hoje chegamos em 2023, nós estamos com desses 10 municípios, só faltando 4 dar o início, que é o município de Benjamin Constante do Sul, Faxinalzinho, Quatro Irmãos e Entre Rios. Benjamin e Faxinalzinho já está apto a dar a ordem de início da obra. A gente está aguardando o governo anunciar a qualquer momento. A gente conversou outro dia com o governador Eduardo Leite, onde a FAMURS, juntamente com todas as associações, estiveram reunidas. E a gente reiterou a importância de se concluir essas obras, e o governo tem esse compromisso. Acho que isso é importante exaltar. Também se construiu muito, né, Felipe, pelo diálogo. Uma construção, né, onde FAMURS, governo do estado, os municípios dialogando de mãos dadas e buscando soluções para poder resolver essas obras históricas. E é isso que o Felipe falou, o asfalto traz um novo cenário para o município. Capão Bonito do Sul já pensando no distrito industrial. Barra do Rio Azul também, nós adquirimos uma área de 10 hectares, porque já instalou a primeira empresa de pintura de alumínios que precisava para se instalar lá em Barra do Rio Azul. Tinha que ser asfalto, porque é um material sensível, não podia pegar a estrada de chão, e está gerando já 10 empregos diretos. Para nós é muito, porque já está beneficiando as famílias que precisavam, que não atuam na agricultura, e já está gerando ao redor daquilo, já gerou um loteamento que está começando a se desenvolver. Isso tudo graças ao asfalto. Se nós não tivéssemos conquistado essa obra, né, Felipe, como aconteceu nos outros municípios, nós estaríamos ainda tendo muita gente indo embora das nossas cidades. Então, a comissão conseguiu avançar muito nessas obras aí. E é aquilo que nós falamos, os prefeitos trabalharam em conjunto. Veio aquele número de 2019, né, Felipe, quando nós começamos lá e parecia uma luta, e muitas pessoas não acreditavam, Voltaire, porque eles estavam cansados de... é mais uma comissão, é mais um... E nós partimos lá de 63, acho que é o número exato, municípios, e hoje vê que só falta 17 dar o start, e a FAMURS está mobilizada e passa a gestão e se mantém essa pauta. É um projeto estruturante, né? Isso, não é um projeto de uma gestão. Começou lá com o presidente Dudu, seguiu com o presidente Maneco, continuou com o presidente Bonotto, segue com o presidente, seguiu com o presidente Paulinho e agora segue com o presidente Luciano. Então, a FAMURS também teve esse papel muito importante de passar as gestões e todo mundo comprometido como prioritária essa pauta. Então, o Alto Uruguai também agora começou a viver um outro momento. No turismo também, rotas turísticas começam a ser desenvolvidas. Nós temos a rota polonesa. O Alto Uruguai é uma região muito bacana, ela tem uma miscigenação de cultura. Temos os poloneses, pega a região de Áurea, Centenário, Floriano, Carlos Gomes. Temos a região dos judeus, Quatro Irmãos, Jacutinga, Erebango, que agora vai ter ano que vem o maior evento médico do sul do Brasil, graças à colonização judaica, onde 25 mil judeus saíram do município de Quatro Irmãos, que foi o primeiro hospital israelita do Brasil. E também a colonização alemã, que é muito forte na região. Pega municípios, agora vamos ter a FECIATEM no município de Três Arroios, já vou aproveitar aqui a audiência. Claro, por favor. Quem quiser conhecer a cultura alemã, uma feira importante, no dia 30 de novembro começa a feira lá no município de Três Arroios, vai ter muita chopp, muita cuca, e também as empresas expondo, trazendo também muita tecnologia lá para o município, porque as feiras são importantes, né, Felipe? Quando acontece as feiras na nossa região, é o momento da prefeitura trazer os shows, trazer o lazer para a nossa população,
e também trazer muita cultura, muita tecnologia, muita informação para o agronegócio, para a indústria, para o comércio. Então o Alto Uruguai também vive esse momento especial que, com certeza, todas as regiões, o Rio Grande do Sul tem 28 associações, então cada uma atua para trabalhar, para desenvolver o Rio Grande do Sul, que ele é grande, 497 cidades. O nosso estado é um país, é um desafio aí de a FAMURS, junto com essas 28 associações, trabalhar pelos 497 municípios. Este é Marcelo Arruda, vice-presidente da FAMURS e prefeito de Barra do Rio Azul. Lembrando que nós estamos aqui com a força de Cremers Ética na Medicina. Vai um abraço aí ao presidente Eduardo Trindade, que esteve conosco na última semana aqui em Brasília, grande parceiro, e também com a força da Farmácia São João. Um abraço ao nosso amigo Pedro, que é outro grande empreendedor. Receber aqui em Brasília empreendedores como o seu Pedro da Farmácia São João, o Argento da Calçados Beira-Rio, é uma aula, e é uma aula inclusive pra gente muito grande. Sabe que o vice-presidente Alckmin estava nas duas reuniões, eu levei eles, estava eu e o secretário Maneco também estava comigo. O presidente Alckmin pediu um cafezinho, pediu 2 cafezinhos, 3 cafezinhos, de tão interessado que ele ficou na história de empreendedorismo que essa gauchada tem, né? E geralmente são gaúchos que começam por baixo, começam de baixo, não receberam nada pronto, não herdaram, né, esse patrimônio que construíram hoje. Hoje a Farmácia São João, a Arruda, ela está em praticamente todos os municípios do estado. É a quarta maior rede do Brasil. É a quarta maior rede do Brasil. E não tem aqui em Brasília. Esses dias eu provoquei seu Pedro... Tá na hora de ter uma Farmácia João aqui em Brasília, hein? Tem espaço, e o que tem de gaúchos aqui... Eu vou dar um exemplo. Nos bares aqui, os gaúchos são craques, né? Fausto e Manuel, que é um bar clássico aqui em Brasília. É de um gaúcho de Ronda Alta. Aí tu pega o Açougue do Berg, que é um churrasco maravilhoso aqui em Brasília, bem frequentado pelos ministros, políticos. Gaúcho de Estrela. Então a gauchada vem empreender aqui sem medo de ser feliz. E aí a gente tem uma característica, né, pessoal? O gaúcho gosta de trabalhar. O gaúcho trabalha por missão. É por isso que tem gaúcho dando certo em Brasília, tem gaúcho dando certo em São Paulo, Rio de Janeiro e pelo mundo, né? Gosta de trabalhar e outro fator, gosta de levar as tradições. O CTG, Jaime Caetano Umbral, aqui em Brasília, é fortíssimo. A gente vai lá domingo, o pessoal tá ouvindo Marenco, tá ouvindo Joca Martins, dançando, cultuando as tradições, um ambiente super familiar, e assim é o gaúcho pelo mundo, né? Ele consegue levar a sua tradição, levar o seu trabalho e consegue se reencontrar. E o gaúcho tem disso, né? É um churrasco ou um mate, já vai ficando amigo, já vai abrindo portas, o gaúcho sabe se relacionar. Então, alô, seu Pedro da Farmácia São João, hein? Vou repetir a dica, sei que o senhor nos ouve muito aí pela Rádio Pampa. Seu Pedro, tem espaço para empreender aqui em Brasília. Felipe Riete, prefeito de Capão Bonito do Sul. Que idade tem, Felipe? 37. É um dos prefeitos mais... O primeiro mandato começou com... Eu fui vice, né, na eleição de 2012. Tu ainda foi vice? Então tá indo para 12 anos de vida pública. 12 anos. Na ponta ali, né? Sim, 12 anos. Eu comecei a primeira eleição com 24. Eu entrei com 25. Aí a primeira de prefeito já com 29. E estamos aí até hoje, espelhando, como diz o bom gaúcho, espelhando, né? E fazendo a transformação. Eu penso que nós temos uma grande leva de políticos novos no estado. A gente não só eu, o Arruda, mas tem vários e tem muita gente nova entrando. E aonde tem entrado, o pessoal acelera com os 2 pés. Entendeu? Outro ritmo, né? Se não dá por um lado, vai dar por outro. Mas aí, Felipe, é muito reflexo da cultura que nós vivemos hoje. Vamos lá. Imagina se vocês fossem prefeitos há 20 anos atrás, sem o WhatsApp, sem a tecnologia que tem hoje. Então como é que era antes? Tinha que mandar... Antes não era nem e-mail, né? Era carta, mas vamos lá. Mandava um e-mail, esperava um retorno de um ministério, aí vinha, era tudo mais difícil. Hoje não, hoje tem relacionamento, já manda um WhatsApp, despacha, acontece, resolve, cria um link, já faz uma reunião, bota... Então, na verdade, claro que os prefeitos jovens aceleram, mas os reflexos do tempo também são outros. Tudo acelerou. O retorno, inclusive, que os prefeitos têm que dar para suas comunidades também acelerou, porque vocês também são demandados pelo WhatsApp, na farmácia, no supermercado, e aí a galera já tem o WhatsApp de vocês, ou vai dizer que os eleitores lá de vocês, a comunidade não tem o WhatsApp de vocês? Não vão mais da prefeitura, né, Felipe? Hoje o contato é pelo WhatsApp. E aí, prefeito? Manda foto, manda a situação. Tô sem luz aqui, a rua tá esburacada, quando é que vai arrumar, prefeito? E aí o prefeito já encaminha pro secretário de obras, ele já tá trabalhando. Na verdade,
todos nós estamos trabalhando mais. E final de semana... Muito mais. Não tem mais essa de chegar... vou trabalhar quando eu chegar na prefeitura. Na prefeitura tu atende, faz as reuniões, mas tá sempre trabalhando, né, prefeito? E com certeza a questão tecnológica, ela vem também auxiliando muito ao poder público. Hoje a gente, lá no nosso município, nós estamos migramos já totalmente para a plataforma online, desde o sistema em nuvem, requerimentos da nossa população, é tudo por dentro do sistema, não existe mais, vou pegar um protocolo, é tudo online, se faz de casa. E com relação ao WhatsApp do prefeito, numa cidade de 2.100 habitantes, não tem um habitante que não tenha. E aí vem mais uma coisa, com a pandemia se surgiu a necessidade de se cobrir o interior com internet. Então hoje todo o interior praticamente tem acesso à internet, que aonde a telefonia móvel, celular não pega, tem fibra ótica chegando lá. Então todo o interior está interligado e consegue acessar. Isso gera muitos benefícios, claro que cria toda essa celeridade do atendimento também, do imediatismo, né? Rápido, das coisas serem para ontem, né? Então, chegou aqui no WhatsApp do prefeito, o prefeito já passa para o secretário já verifica com a sua equipe e já vai se ter alguma resposta de quando aquela solução para uma demanda pública vai acontecer. Claro que também nos sobrecarrega, né, Marcelo? Porque o celular ele acaba entrando na madrugada, mensagem bem cedinho de manhã, a primeira coisa que eu faço ao acordar, sento lá tomar uma xícara de café e já vou responder. Tem 20, 30 mensagens todo dia. É uma situação de educação, é uma de saúde, é uma questão de estrada, é um produtor que está precisando e a gente tem que atender. São os novos tempos, né? São os novos tempos. E o cidadão, na verdade, né, Felipe Voltaire, ele quer ter retorno, sim ou não. Ele não quer mais ser enrolado. A gente tem que, né, é isso que é o desafio das prefeituras, e eu acho que essa nova leva tem feito isso. Posso ajudar, o município não pode ajudar, vamos resolver, mas num determinado tempo. E é isso que o cidadão quer, né? Ele não quer mais aquela enrolação, vamos ver, estamos analisando. E eu acho que os municípios gaúchos têm feito esse trabalho, os prefeitos têm muito preocupado com a tecnologia de realmente dar o retorno para o cidadão. E é isso que a gente tem feito lá essa informatização que o Felipe falava também, Voltaire, os municípios agora estão passando o futuro também de eliminar o papel, né, ter todos os processos digitais, a questão de respeito com o meio ambiente, também de dar mais transparência, né, onde fica tudo disponível no sistema para o cidadão estar fiscalizando, a população está acompanhando o que está sendo feito na administração pública. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Vamos então para o último bloco aqui na Rádio Acústica FM 97.7. Você está ouvindo o Radar dos Municípios, aqui comigo Voltaire Santos. Muito obrigado a você que nos dá carona pela BR-116 e nos leva no FM 97.7 aí pelos municípios de Tapes, Camaquã, Sertão Santana, Mariana Pimentel, Turuçu, São Lourenço, Pelotas, Rio Grande, enfim, onde a Costa Doce tem voz. Esse final de semana eu passava pela 116, um pouco antes da RS 717, e tem um banner, prefeitos, muito bonito, um banner roxo, dizendo assim: Rádio Acústica, aqui a Costa Doce tem voz. Eu fiquei orgulhoso de ver aquele banner e acertada a mensagem, né? Aqui a Costa Doce tem voz, e é isso que a gente está fazendo nesse momento, dando voz à Costa Doce, falando dos interesses da Costa Doce e recebendo o ente mais próximo da comunidade, que são os prefeitos. Nós estamos aqui hoje com o vice-presidente da FAMURS, prefeito do município de Barra do Rio Azul, próximo a Erechim, Marcelo Arruda.
também estamos aqui hoje com o prefeito de Capão Bonito do Sul, Felipe Rete, os dois prefeitos muito jovens, porém já prefeitos reeleitos, já pensando no futuro. E agora, a gente bateu um bom papo no primeiro bloco, mas agora nós vamos conectar o Fábio Renner, da Rádio Acústica, porque ele passou os últimos dias em Buenos Aires, conversando com os irmãos e acompanhando a eleição que mais os brasileiros acompanharam nos últimos 30 anos. Ou vai dizer que o brasileiro acompanhava o que era peronismo, kirchnerismo, o ultraliberal Milei? O Brasil se conectou às eleições da Argentina. Isso é muito interessante mesmo, porque envolve com certeza negócios. A Argentina é um grande parceiro comercial que nós temos aqui no Brasil. Os empresários estavam de olho e claro que nos últimos anos a política também está mais próxima das pessoas. Mas, por exemplo, a indústria gaúcha de móveis, calçados, máquinas agrícolas, mecânicas, especialmente de ônibus e carrocerias, tem na Argentina um grande mercado de consumo. Então a gente está interligado, não existe mais um país que esteja desconectado. E o Fábio Renner acompanhou em loco as eleições na Argentina, a vitória do Milei, uma virada grande, né? Porque ele tinha uma votação no primeiro turno e alcançou muito mais no segundo turno. O Centrão foi com ele na Argentina e o Fábio Renner acompanhou e vai nos contar os bastidores aqui na noite desta quarta-feira aqui na Rádio Acústica. Boa noite, Fábio, direto de Buenos Aires, nos conta o que você viu por lá e quais as experiências, Fábio, que você traz desta acirrante, desta eletrizante eleições na Argentina. Boa noite, Fábio Renner. Boa noite, Voltaire, um grande abraço aí para o prefeito Marcelo Arruda, para o Felipe Rete, prefeitos jovens, e que a gente fica muito feliz deles estarem envolvidos nisso, torço para que haja sucesso, haja renovação, e é super importante. Voltaire, a experiência de acompanhar uma eleição presidencial na Argentina foi uma coisa surpreendente. Primeiro, a viagem feita de carro nos aguça a conhecer um pouco mais a vida dos argentinos. Já na primeira entrevista que eu fiz, já na quinta-feira, na Argentina, em duas oportunidades, em duas cidades, antes de chegar a Buenos Aires, pude constatar o seguinte, Voltaire. Primeiro, porque as famílias lá conversam sobre política. Primeiro, café que nós paramos para tomar no amanhecer da quinta-feira, família de 5 pessoas, o pai falava um pouco português, acabei entrevistando ele e os filhos, a sogra e a esposa falam de política dentro de casa. Olha que interessante isso. Isso é a primeira diferença que eu vi assim, dentro do Brasil e da Argentina. Eles falaram da dificuldade de que Milei e Massa tinham naquele momento, porque eles realmente não sabiam o que estava acontecendo. Era um segundo turno muito velado pelo povo argentino. A imprensa argentina também com comentários muito mais a favor de Massa, vamos botar assim, mais francamente agora. Direto de Buenos Aires, o Fábio Renner acompanhou as eleições na Argentina, eleições que ganham destaque especial, sob o ponto de vista da economia e da própria polarização que a Argentina viveu. Quais as experiências que tu nos conta de acompanhar essas eleições na Argentina aí, Fábio Renner? Bom, Voltaire, primeiro é o seguinte, a experiência foi inédita na minha vida. Fui em um lugar diferente já conhecia, mas de um momento diferente. Percebi a expectativa das famílias, das pessoas, dos trabalhadores, de que era necessário mudança. Isso na quinta-feira, sexta, sábado, aonde nós transitávamos, eu perguntava para as pessoas, o que vocês acham? Eu não perguntava quem eles votavam, mas eu via que veladamente eles não queriam dizer o nome. Mas nas respostas que vinham para mim, eu percebia o intuito do voto de cada um que conversava. Eu perguntava sobre algumas coisas, perguntava sobre o clima, perguntava sobre outras coisas. A hora que eu chegava no salário, na inflação,
de quanto rendia para eles um emprego normal, um emprego, não um emprego negro, que eles chamam lá no mercado negro, eu percebi as respostas. Havia muita vontade das pessoas em trocarem. Mas aí, Voltaire, nessas mesmas respostas que eu via, havia muita dúvida sobre Milei. Quem era esse cara? Como esse cara entraria como presidente? Do outro lado, todo mundo já conhecia o Massa, atual ministro da Fazenda, inflação de 175%, um problema seríssimo que a Argentina está enfrentando da economia, o agronegócio enfrentando problemas seríssimos, derretendo muitas bolsas, muitas ações das bolsas argentinas, eles tendo problema, inclusive, com o FMI, de cumprir seus deveres. Porém, eles tinham medo do Milei. Mas eu percebi, Voltaire, na quinta, sexta e sábado, de que as pessoas que eu conversava, que eram pessoas que estavam lá na labuta, quer dizer, pessoas que estavam trabalhando, pessoas que estavam gerindo seus negócios, que essas pessoas percebiam que teria que haver mudança. Eu não realmente, Valdir, eu não falei com pessoas que estavam, por exemplo, na calçada pedindo emprego, numa fila procurando auxílio. Realmente eu não consegui identificar essas pessoas. Eu consegui falar com pessoas que trabalhavam, que estavam na labuta. E aí eu percebi isso. Então, sobre juventude, jovens se manifestando muito mais do que os mais velhos, porque é mais fácil, é mais sem muita preocupação com o que poderia ser dito com a imprensa, conosco que estavam lá. E eu vi que jovens se manifestavam muito mais. Pessoas mais velhas não conseguiam, Walter. Eu, sinceramente, tentava, assim, aquele senhor, aquela pessoa de 70 anos, 50, 60 anos, 70 anos, não conseguia informação. Nos mais jovens, era mais fácil. Mulheres, então, nem se fala. Mulheres mais fácil para falar sobre o assunto política. Bom, Voltaire, chegando na sábado à noite, Buenos Aires, simplesmente argentinos foram para suas casas. O que ficou nas avenidas principais da Argentina, 9 de julho, na Corrientes, era apenas turistas. Apenas turistas. Bom, domingo, fomos dar uma volta, fazer um pouco de turismo. Nesse momento, as escolas de Buenos Aires recebiam apenas os eleitores. Os turistas, e muitos, milhares de turistas em Buenos Aires circulavam. Fomos para o bairro de San Telmo. Enquanto isso, no caminho para lá, passamos em uma escola onde tinha votação. Tranquilo, parecia uma escola com pouca gente. Me surpreendeu até, eu achei que ia ter filas grandes, coisa que aconteceu no primeiro turno. Só que no primeiro turno, Voltaire, aí eu vou legar um papo sobre a eleição argentina. No primeiro turno, nas mesas de votação, é colocado cédula de candidatos ou um bloco de candidatos. Aquele partido tem os seus deputados, governador, presidente. As pessoas tinham que pegar e cortar, por exemplo, eu queria votar no Milei, mas queria votar em deputados da oposição ao Milei. Tinha que cortar isso, cortar com tesoura e colocar num envelope dentro da urna. No segundo turno, como só tinha 2 candidatos, e houve uma preocupação bastante grande de que não houvesse suprimento, ou seja, suprimissem cédula de um dos candidatos, a pessoa apenas pegava a cédula de Massa ou a cédula de Milei e colocava no envelope e largava na urna. Era apenas isso a votação. Se você quisesse anular o teu voto, o que poderia ser colocado dentro do envelope? Um papel estranho, ou pegar uma cédula qualquer de um dos candidatos, cortar ela em 4 ou 5 pedacinhos, isso colocar no envelope e na urna, seria considerado voto nulo. Portanto, na Argentina é uma coisa que me surpreendeu. Eles fazem uma coisa de processo antigo perto do Brasil, mas num processo interessante, Voltaire. No primeiro turno, 11h30 da noite, já se sabia, pelo menos os candidatos a presidente já tinha no primeiro turno, já do primeiro turno já sabiam, aí 11 horas da noite, sabiam quem ia para o segundo turno. Nas eleições agora, no segundo turno, 11 e pouco da noite, já se sabia quem era o vencedor. Isso sem urna eletrônica.
papel com papel. Se houvesse alguma dúvida, naquela sessão, naquela escola, estavam as cédulas ali para serem reconferidas. Portanto, Voltaire, me surpreendeu assim, num processo que nós brasileiros achamos que as nossas urnas eletrônicas é um grande avanço. Na Argentina era foto do candidato, cédula do candidato dentro de um envelope de papel. A gente vai se despedindo de tuas considerações finais, Marcelo Arruda, vice-presidente da FAMURS e prefeito de Barra do Rio Azul. Voltaire, um abraço a todos os ouvintes, Felipe, aqui uma alegria participar do lado desse grande prefeito aí. Fábio te escuta lá também, viu? E o nosso amigo Fábio, parabéns aí pela cobertura e com certeza é importante, quem presenciou de perto essa parceria com a Argentina, que é importante para o Brasil, mas sempre falo, as parcerias têm que existir, mas sem sacrificar a sua nação. Tanto a Argentina como o Uruguai, eles são muito protecionistas, defendem os seus agricultores, defendem a sua nação, e é isso que nós temos que fazer no Brasil. O Mercosul é importante, mas sem prejudicar, sem sacrificar o seu povo. E aqui fica o nosso registro, né? Desafios grandes para o Rio Grande do Sul. Temos que manter unidos os municípios, trabalhando em conjunto, as 497 cidades batalhando para enfrentar esse momento difícil que 2023... E podemos dizer, a gestão 2021 a 2024 acho que foi a mais desafiadora. Pandemia, seca e agora muita chuva, temporal e granizo, mas como bons gaúchos, vamos superar esse momento difícil, tendo a parceria do governo do estado, a parceria do governo federal e a nossa querida FAMURS e as associações que estão batalhando pelos municípios, porque a gente precisa de cidades fortes para poder atender bem a nossa população, seja na saúde, educação, infraestrutura, porque é nas cidades que tudo acontece. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Tá aí, Fábio Renner, o Arruda que hoje, o prefeito, Fábio, hoje com boas notícias, conseguiu obter uma ambulância nova aqui do governo federal, aqui no Ministério da Saúde, 2 vans para atender a comunidade, rápido atendimento aqui numa reunião que nós articulamos rapidamente assim que teve aquele temporal no município, no mesmo dia fizemos essa reunião com os responsáveis pela liberação hoje desses importantes recursos. Felipe, diga, Fábio. A visão do Marcelo a respeito sobre o Mercosul é super importante. O Marcelo tem toda a razão. Cada país tem que fazer a defesa dos seus. E nós temos que acreditar nisso. O Rio Grande do Sul é um dos mais impactados entre uma relação de América e uma relação de Mercosul, Voltaire. Por isso que os prefeitos têm que estarem atentos a tudo que acontecer no Mercosul, porque isso afeta diretamente os municípios. A gente está vivendo exatamente essa polêmica com o setor leiteiro, né? O setor do leite, que hoje depende de um equacionamento, um acordo aí com o Mercosul para o mercado poder ser rentável de novo, porque o setor leiteiro hoje está precisando realmente dos líderes políticos acharem uma solução que volte a fazer com que o setor seja produtivo novamente. Felipe Riete, prefeito de Capão Bonito do Sul, prefeito reeleito aqui conosco também. Tuas considerações finais, Felipe. Voltaire, mais uma vez agradecer aqui o espaço que nos foi concedido para esse debate. Sempre é bom um debate, a gente aperfeiçoa a ideia. Esclarece melhor. Esclarece, né? Entende melhor os assuntos. Por isso que é bom fazer rádio. Eu sempre falei, rádio é como terapia, porque nós falamos de si mesmo, dos nossos projetos, a gente reflete no que pode melhorar e no que de bom já estamos fazendo. Por isso que é bom botar para fora. É verdade. E quero aqui agradecer ao Marcelo Arruda, nosso vice-presidente da FAMURS. Vai ser o nosso futuro presidente da FAMURS, tenho certeza disso, porque eu conheço da articulação e da pacificação que ele já tem no seu histórico. E agradecer também ao Fábio aí, que baita relato, né, das eleições lá na Argentina, né? Nós que estamos aqui nos preparando para ir ali secar, torcer para o Brasil e secar, né, contra a Argentina, porque temos que defender o que é nosso, né? Um grande abraço e na RDC TV também, a gente volta semana que vem. A todos, eu, Voltaire Santos, agradeço a audiência, agradeço o debate, a análise, a opinião e nós voltamos na próxima semana, direto de Brasília, mas sempre com o tempero e o sal grosso do churrasco gaúcho. Nossos convidados são sempre gaúchos. É a visão de Brasília ajudando a fomentar o nosso Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos. Até a próxima semana. Tchau! Comentário em evidência. Patrocínio Kaiser Mack Equipamentos.
Instituto Masper e Masper Assessoria. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Final do segundo semestre, certamente é o texto da reforma tributária que está em pauta no Senado Federal e vem sendo discutido especialmente as alterações que estão projetadas pelo relator, senador Eduardo Braga do Amazonas, que já vislumbrou a possibilidade de fazer profundas e significativas mudanças no texto que foi encaminhado pela Câmara Federal. E nós estamos falando aí de situações que envolvem diretamente os municípios, porque a previsão básica do texto, ele acaba tornando a reforma tributária, em vez de descentralizada, em vez de, inclusive, simplificar o sistema fiscal nacional, ele, na verdade, vai acabar fazendo um procedimento inverso na medida em que vai juntar, pela proposta, o ICMS, que é do Estado, com o ISS do município, o ISS-QN, né, que trabalha nessa questão dos serviços de qualquer natureza. É claro que nós temos serviços no ICMS, é Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, e nós temos serviços no âmbito municipal, mas ambos atualmente convivem muito bem. E os municípios conseguem ter uma receita significativa dependendo o tamanho da atividade local, especialmente a atividade de prestação de serviço. Agora, juntando esses dois impostos, não único só, o município perde autonomia em cima desses montantes que são significativos para municípios de grande porte, que tem uma atividade muito intensa nessa área de prestação de serviço. E esses valores vão fazer parte de um grande fundo e este fundo vai ser administrado por um conselho. E este conselho, na verdade, vai de novo ser concentrado em Brasília. São 27 representantes de estados e 27 representantes de municípios, portanto um grupo de 54 pessoas que vão gerenciar esse grande fundo nacional, que na verdade é a receita de praticamente todos os entes federados, né, excluindo apenas a União, e será um fundo absolutamente inimaginável em termos de volume financeiro. E quem vai definir para onde vai esse valor e de que forma vai ser distribuído será esse conselho. Esse conselho concentrado em Brasília, sem que se tenha a condição de participação mais direta por conta dos municípios que hoje definem o que fazem com esses recursos no âmbito municipal e da forma como manuseiam isso. Então, a reforma tributária certamente vai ter uma discussão, né, será objeto de discussão intensa no segundo semestre e, se seguir o procedimento dos últimos 30 anos, acaba sendo reduzida a um ou outro ponto, considerada uma mini-reforma. Se ela for aprovada efetivamente, nós vamos ter muito assunto aí para debater nos próximos meses. Comentário em evidência. Patrocínio Kaisermac Equipamentos. Instituto Masper e Masper Assessoria. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Olá,
tudo bem? Eu sou Milena Ghisolfi e hoje vamos falar sobre meios eletrônicos de pagamento. O cartão de crédito, ele surgiu em meados da década de 20 nos Estados Unidos e desde então se popularizou no mundo inteiro. Somente no ano de 2022, aqui no Brasil, foram comercializados entre cartões de crédito, débito e cartões pré-pago um total de 3 trilhões de reais. Isso foi apurado pela Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviço. Mas o que são essas empresas de cartões de crédito? São adquirentes. O que é uma adquirente? A adquirente, ela faz o intermédio financeiro entre o estabelecimento comercial e o banco emissor do cartão de crédito. Então, eu trouxe hoje para vocês a Cipag, que é a adquirente do Cicobi. Então, através da Cipag, da máquina de cartão de crédito, você pode comercializar crédito, débito, cartões de presente, cartões pré-pago, recarga de telefone. E para que servem esses meios de pagamento? Para dar mais tranquilidade e segurança para os estabelecimentos comerciais, onde uma venda no débito ele pode receber no primeiro dia útil após a venda. Uma venda no crédito, ele pode organizar a sua agenda financeira, fazendo uma antecipação desses recebíveis, conseguindo receber à vista aquilo que ele iria receber em até 10, 12 vezes. Então, na maquininha Cipag, você também tem a função Pix, onde não é cobrado nenhuma tarifa a mais para o cooperado, para o estabelecimento comercial. Então, tem várias outras adquirentes que cobram por esse serviço, mas na Cipag, esse serviço ele é gratuito. O que mais que podemos fazer na Cipag? Uma venda digitada, que é aquela venda onde o cliente final, o consumidor, não está presente. Pode ser gerado link de pagamento, que é quando o estabelecimento comercial gera um link com o produto vendido e o valor da venda e envia esse link para o seu cliente. E o seu cliente escolhe a forma de pagamento, a forma de parcelamento dessa compra. Então, é mais uma comodidade que a Cipag oferece para esse cliente. Também tem aceitação de tickets refeição e alimentação para restaurantes e lanchonetes, ticket combustível, se for o cliente, o estabelecimento comercial, um posto de gasolina. Também, não menos importante, o e-commerce, que são as lojas virtuais que vendem seus produtos e serviços pela internet. Através da Cipag, você pode fazer as suas vendas online e receber com mais tranquilidade, conforto e garantia de recebimento. Porque mesmo que um cliente não pague a sua fatura de cartão, a adquirente vai fazer o repasse para o cliente. Então, é mais uma segurança de que irá receber no final do mês a sua agenda financeira. Então, essas foram as dicas em evidência. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.